Shabbat Shalom. Bom dia a todos. Que o Eterno abençoe grandemente a sua vida. Nós pedimos a Deus que possa trazer hoje com essa palavra mais entendimento, mais conhecimento, mais sabedoria da parte de todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem, aqueles que vão nos assistir depois. Mas saiba que essa palavra, hoje nós estamos estudando a Parashá Mishpatim. Mishpatim, que vai falar sobre leis, né? Leis civis, algumas instruções do Eterno para que o povo possa estabelecer justiça, né, entre, vamos dizer assim, toda a comunidade. Então, Mishpatim vai mostrar a vontade de Deus e como nós devemos viver, né, de forma justa entre nós, tá? Como é que eu vou ser justo com o meu próximo? Como é que eu vou agir com as pessoas, né, quando algo acontece errado, como roubo, né, uma situação familiar? Então tudo isso é mostrado agora na porção Mishpatim. Essa é a vontade de Deus. Mas hoje eu quero trazer para você vamos fazer assim, é uma viagem que a gente possa fazer para o futuro, tá? Que viagem é essa? Quando vai se estabelecer toda essa justiça de Deus, tá? E essa justiça, ela vai se estabelecer com a chegada de Mashiach. Nós temos essa expectativa. Hoje, porque o que entendemos, né? Entendemos que Mishpatim é uma ordem do Eterno que não é só para o povo do povo judeu. É uma vontade de Deus para todas as nações. E não sou eu que estou, assim, palavras minhas eu quero usar aqui, tá? Nós vamos encontrar isso, inclusive pelo Urash, dentro da explicação do Humash. Nós vamos ver que vai falar sobre essa porção, e eu vou mostrar aqui alguns slides que vão apresentar algumas palavras do Humash, e vai estar apresentando exatamente isso, que não foi estabelecida apenas essas regras para o povo judeu, em que inclusive, né, essas regras, essas leis, elas são estabelecidas no meio das nações. Existem partes dela que a gente vê, né, nas nações. Eu tenho inclusive aqui uma cópia da Constituição, né, aqui na Beit, da Constituição, uma das primeiras Constituições, se não a primeira Constituição que o Brasil teve, ainda ali em São Luís do Maranhão. Se eu não me engano, a data é de 1815, alguma coisa assim. E o que é muito de espantar é que muitas das regras que estão ali são leis que a gente vê muita semelhança daquilo que está com a Torá. Inclusive, se alguém assassinasse, né, um outro, ele teria pena de morte. Isso sim, uma Constituição que já teve aqui no Brasil. Então, assim, algumas coisas que se assemelham àquilo que o Eterno ensinou e falou em Mishpatim. Então, assim, nós vamos iniciar aqui hoje, né, com alguns slides. Tem bastantes slides para a gente apresentar aqui. E principalmente mostrar alguma coisa sobre Mashiach. Então, Mishpatim quer dizer lei civil e penal que são autocompreendidas, como o Rashi explica. Leis registradas na Torá que, se elas não tivessem sido ordenadas, teria sido apropriado instituí-las de qualquer modo. Isso está em comentário para Bamidbar 18:4. Além disso, essas leis não são só patentes para os judeus, mas também para as nações do mundo. Tanto que é possível que, neste assunto, uma lei secular seja idêntica à lei judaica. E aí, vejamos mais. O judaísmo crê ardentemente que, com a correta liderança, a humanidade pode mudar e mudará. A qualidade liderante de Mashiach significa que, por meio de sua personalidade dinâmica e seu exemplo, aliados à humildade manifesta, ele inspirará todas as pessoas a lutarem pelo bem. Ele transformará um sonho aparentemente utópico numa realidade. Ele será reconhecido como um homem de Deus, com qualidades de liderança maiores até que as de Moshe. Sabe de onde eu tirei isso? Veja aqui, próximo slide. Preparando-se para Mashiach, no site do Chabad. Então veja só ele continuando, o que está sendo dito ali. Toda a humanidade adorará um único Deus
e terá um modo de vida mais espiritual e moral. A nação judaica estará ocupada com o estudo de Torá e no entendimento de seus segredos. A vinda de Mashiach completará o propósito de Deus na criação. O homem construirá uma morada para Deus nos mundos inferiores, revelando a espiritualidade inerente no mundo material. Então você vê que o próprio, essa última, vamos dizer, os últimos slides que eu apresentei, um eu tirei do Rumash e esse aqui do site do Chabad. O que ele diz? Que o Mashiach fará com que a humanidade comece a viver a plenitude da Torá, dessas instruções do Eterno. Mishpatim, as regras, as leis estabelecidas pelo Eterno. É interessante que em Mishpatim a gente vai ver algumas punições, né? Agora, com a chegada e a vinda do Mashiach, e ele levando as pessoas a viverem a vontade do Eterno, se houver ou tiver que existir alguma punição, é para aquele que realmente é um desobediente. Porque você pode pensar, será que na época de Mashiach vai haver alguém para desobedecer? Sim. Lá no profeta Zacarias, ele diz algo ali, lá no capítulo 14, que todos os anos as nações serão chamadas, praticamente obrigadas, a subirem a Jerusalém para a festa de Sukkot. E se alguém não vier, alguma família não terá sobre ela chuva anual. E aí vem todo um castigo, tá? Então isso mostra que no período do Mashiach ainda pode existir pessoas que se rebelem, se coloquem contra, tá certo? Então, se caso haja isso, haverá punição, porque todos vão viver dentro das regras do Eterno, dentro do Mishpatim, ok? Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui nesses slides. Quem é o Mashiach? Então, já que o Mashiach vai colocar a ordem em tudo, quem é o Mashiach e quais suas características? Olha, veja aí, Mashiach leproso, ou servo sofredor, Ben Yosef, e também tem Mashiach Ben David, o rei. Sabe o que acontece? A gente vê que muita gente não tem conhecimento dessa visão, ou das visões de Mashiach, as posições que são conhecidas no mundo judaico, tá? De se aguardar. As pessoas hoje focam muito na pessoa de Ben David, né? O Mashiach rei, que vem para governar, que vem para reinar sobre Israel, que vem para trazer a paz no mundo, que vem inclusive na natureza, trazer uma harmonia. As pessoas focam ali, mas param de querer conhecer o Mashiach Ben Yosef, o servo sofredor, ou como é chamado, né? Também o leproso. Vejamos, eu vou trazer aqui um vídeo de um rabino. Esse rabino, pela posição que eu já assisti algumas coisas, sei que ele tem uma visão do Mashiach, ele aguarda o Mashiach para vir, como Ben David. Mas veja que ele vai falar do Mashiach leproso. E é muito interessante o que a gente precisa entender. Eu vou falar sobre o Mashiach, eu não vou citar o nome de quem eu vejo que é o Mashiach, mas vamos ver todas as características, e aí eu vou deixar que você mesmo responda, para você ver, através de todo o ensino judaico, para você quem é que vai combinar, encaixar em todas as informações desse Mashiach leproso. Vamos prestar atenção. Ok, nós estamos agora entrando na semana de Parshat Metzorah. Metzorah quer dizer aquele que é acometido da doença de Tzarat. Ele é chamado Metzorah. E nós recebemos, a Parashá recebe esse nome. Hoje em dia ninguém se cuida disso aqui, ainda o nome de uma Parashá. Temos que entender como pode ser que uma Parashá como essa, que é próximo, nós temos agora próximo da data de Pesach, próximo de Yudal Nissan, 120 anos, estamos comemorando, que dia vai ser? Motzei Shabbat Parshat Metzorah. Como combina uma coisa como essa? Deveria se mudar o nome. Mas na verdade, o Rebbe falou que esse tabu já não existe mais hoje. Metzorah hoje ficou uma palavra boa. Por que ficou uma palavra boa? Nós encontramos na Gemara, como a Gemara fala em Sanhedrin,
quais os vários nomes de Mashiach. Mas de qualquer jeito, a Gemara traz uma lista de nomes. No final, a Gemara fala de Yeshomrim, que tem gente que fala que o nome de Mashiach é Chivra de Veirebi. Chivra de Veirebi, o branco da casa do Rebbe, que é o branco. Branco é o Metzorah, a pessoa que está acometida dessa doença de Metzorah, que é branco, que era uma doença que deixava a pele branca. Chivra de Veirebi, que era o nome de Mashiach. Imagina, não tinha um nome mais bonito para dar Mashiach, Chivra de Veirebi. E a Gemara nos conta, não no mesmo local, mas no mesmo pé, que a Gemara nos conta que uma vez, Rabbi Yoshua ben Levi, ele se encontrou com Eliyahu Navi na porta da caverna de Rabbi Shimon Bar Yochai. Então ele falou para Eliyahu Navi, Shalom Aleichem. E Rabbi Eliyahu Navi respondeu para ele, Shalom Aleichem Bar Livoi. E, tá bom? E ele foi, ele perguntou para... Shalom Aleichem Bar Livoi. Bar Livoi é Ben Levi. E ele perguntou para o Eliyahu Navi. Rabbi Eliyahu Navi é o responsável de trazer Mashiach. Falou, quando vai chegar Mashiach? Então, Eliyahu Navi falou, vai perguntar para o próprio Mashiach. Você está perguntando para mim. Vai perguntar para o próprio Mashiach. Falou, onde que eu vou encontrar Mashiach? Ele falou que ele senta nos portões de Roma. Entre aqueles que são Metzoraim, aqueles que estão com Tzaraat. E como falou, como que eu vou conhecer quem é o Mashiach? Ele falou que é muito simples. Todos os Metzoraim que estão lá, eles têm ataduras no corpo dele, cobrindo as feridas dele. E eles tiram todas as ataduras, passam um unguento aqui, um remédio, depois eles colocam de volta as ataduras. Mashiach, ele é aquele que abre cada atadura por vez. Ele abre uma atadura, passa o remédio e fecha. Abre outra, passa. Por quê? Porque ele está esperando o momento que a Hashem vai anunciar que precisa chegar Mashiach. Então ele precisa correr, não vai dar tempo de refazer todas as ataduras. Então ele faz uma de cada vez. Mas Deus dá ordem para poder sair correndo. E passou um tempo, Eliyahu encontrou Rabbi Yoshua ben Levi, falou, e você foi falar com o Mashiach? Eu falei, sim, você se encontrou com ele, sim. Ele falou, o que ele te falou? Ele me mentiu. Por que ele te mentiu? Eu perguntei para ele, matar Kaatemar, quando que o senhor vem? E ele me respondeu, hoje, passou o dia e nada. Então ele falou, você não entendeu. O que Mashiach quer dizer para você é, Hayom, im bekolot ishmau. Hoje, se vocês vão ouvir a voz de Deus. Mashiach está pronto para chegar a qualquer momento. Mas tem uma condição. Hayom, im bekolot, não é qualquer sinagoga que a gente tem Mashiach. Aqui a gente tem Mashiach, mas no momento tem Mashiach. Mashiach espera, Hayom, im bekolot ishmau. Tá bom? Daqui nós vemos que Mashiach, qual é o sinal de Mashiach? Aquele que está sentado entre os leprosos, entre os Metzoraim, na porta de Roma. Que como a gente chama? Isso é Mashiach. Como pode ser que isso aqui é Mashiach, está ligado com Tzaraat? Na verdade, o Rebbe, ele explicou que essa característica de Mashiach está ligado com o que nós chamamos de Metzorah, conforme a explicação do Alter Rebbe no Likutei Torah da semana passada. O Alter Rebbe fala que uma pessoa que tem Tzaraat é uma pessoa que ele é perfeita, não tem nenhum defeito. O único problema é que no final do corpo dele tem algumas coisinhas, o resquício do resquício, que sobrou nos vestimentos dele, sobrou alguma coisa errada. E lá que pega a Tzaraat. Tzaraat era uma doença que só pegava de uma forma superficial o couro. Intimamente, aquilo não entrava dentro dele, o Tzaraat não entrava. Então isso aqui demonstra que ele era uma pessoa perfeita, mas ele tinha um defeito somente na parte superficial dele. Mas Mashiach, ele vai ser o primeiro que ele vai ser perfeito. Então se ele vai ser perfeito, por que ele vai ter realmente essa doença? Porque ele vai ser afligido dessa doença. Então é explicado conforme fala a Gemara, a própria Gemara de Sanhedrin, que Mashiach ele vai ser Sovel Cholaim, ele vai sofrer muitas doenças. Mas não é a doença própria dele. Que Cholheinu Nassá, ele está sofrendo a doença do povo. Mashiach vai assumir sobre si todo o problema do povo. Tem sobrou algum pecadinho aí que não pode vir lá, Mashiach vai assumir sobre si. E por isso ele vai ser Metzorah. E por isso a Tzaraat é uma coisa que vem de fora, que só pega na parte superficial, que dentro ele vai estar perfeito, somente na parte superficial dele que pode pegar qualquer problema. O Rabino, o nome deste Rabino estava na filmagem, Ender Shammai.
do movimento Chabad. E vocês viram, né, que ele vai falar uma das coisas que a gente deve atentar. Aonde é que o Mashiach está sentado? Onde é que Eliyahu Hanavi avisou? Ele está sentado nos muros, às portas de Roma. É interessante, né? Que alguém, chamado Mashiach, é muito divulgado, principalmente no mundo romano, não é verdade? Leproso. E aí ele fala, porque é uma alma de um homem perfeito, e aí aquela enfermidade ela não pode atingir no seu interior e fica na pele, porque ele ali está levando as enfermidades das pessoas, né? Levando as nossas enfermidades, nossos castigos. Isso é muito interessante, né? Isso casa com um texto que depois nós vamos estar tratando aqui ainda também, tá? Então, quem é o Mashiach? O Mashiach leproso, o servo sofredor, Ben Yosef, estão informações que estão dentro do Talmud, né? A Guemará, você vai ver, vai tratar sobre esse assunto, mas também nós podemos encontrar isso mais à frente em outros livros que eu vou estar tocando aqui. Agora eu queria que você visse mais uma informação no nome Mashiach. Mashiach, né, tem na sua gematria o número 358, tá? Se você pegar o valor da letra Mem, do Shin, do Yud e do Het, você vai ter exatamente 358. Mas também 358 é a gematria da palavra Nahash. Nahash significa serpente. Agora, eu lhe pergunto, e aí? Eu acho que eu já falei sobre esse assunto aqui com os irmãos no Shabat anterior, né, na porção que eu falei anteriormente. A serpente, ela foi levantada no deserto, né, em uma estaca, Moshe fez, para que através de quem olhar, quando você olhasse para aquele Nes, recebesse um Nes, quer dizer, olhasse para aquela arte, você veria um milagre, que era a cura, e a vida não iria morrer se fosse picado por aquelas serpentes, né, ardentes que apareceram no deserto por causa do pecado do povo. O pecado, o salário do pecado é a morte. Então o povo tinha pecado, vinha então as serpentes e estavam ali, assim, na picada serpente, o povo estava morrendo. E o Eterno deu a Moshe a instrução de então levantar uma serpente, né, de bronze ali, para que o povo, olhando para aquela serpente, pudesse também ter o milagre da cura. Agora, interessante que era de bronze. Bronze fala muito de sofrimento. Então vamos pensar bem. Bereshit, nós vamos, quando a gente estuda, a gente vê que o homem cai, né? A Yetzirah vai para dentro do homem, através do quê? Do engano de uma serpente que leva o homem à queda, né? Quando eu digo homem, a humanidade, através ali a mulher e o homem, e houve uma queda. Precisava, então, do quê? De uma solução, e a solução para uma picada de uma serpente é tirada através também da serpente. E daí a gente vê que Mashiach, ele tem a gematria da palavra serpente, Nahash. Ele traz a solução para a morte, porque por um só homem entrou a morte no mundo, e o Mashiach, como homem, traz a vida para a humanidade. E é por isso que aí a gente vai ver agora que sobre esse Mashiach leproso, ele começa a carregar as nossas enfermidades. Ele começa a trazer a cura para a humanidade. Vejamos aqui. No Zohar, o livro do Esplendor, capítulo 21, tem lá essa passagem sobre a revelação sobre o Mashiach. Diz o seguinte: no paraíso há um palácio conhecido como o Palácio dos Enfermos, onde o Messias entra para visitar todas as enfermidades, as dores e os sofrimentos, convidando-os a se apossarem dele. Fazem isso e o Messias então sofre todos os castigos que Israel merece. Se o Messias não tivesse tomado sobre si, olha só a palavra aí, isso está dentro do Zohar, tá, gente? Tomado sobre si todos os castigos merecidos por Israel,
ninguém seria capaz de suportar os sofrimentos do mundo, mas o Messias suporta os sofrimentos de toda a humanidade. E aí é interessante, porque esse texto, ou o que está falando no Zohar, tem uma semelhança muito grande, assim como a gente ouviu também do Rabino falando sobre o Messias leproso, uma semelhança muito grande com o texto de quê? De Yeshayahu 53, Isaías 53, que muitos têm ensinado por aí que Yeshayahu 53, Isaías 53, trata, não é do Messias, mas sim do povo de Israel. Ora, Yeshayahu 53 diz que ele fez tudo aquilo pelo pecado do meu povo, pela situação do meu povo. O próprio profeta diz isso. Então, como poderia ser o povo pelo povo? E você observa aqui, tanto dentro da própria do Talmud, falando ali sobre o Messias ser leproso, porque ele está levando as enfermidades da humanidade. Você vê o Zohar falar também a mesma coisa. Ele entra no palácio das enfermidades, das dores e põe sobre ele, porque só ele pode suportar. Israel não poderia suportar. O que Yeshayahu diz, e ele, colocou sobre si, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Como é que isso pode ter acontecido por Israel? Mas aqui você vê, muito fácil, dentro do próprio Zohar, dizer, se o Messias não tivesse tomado sobre si todos os castigos merecidos por Israel, não é Israel por Israel, mas o Messias por Israel, ninguém seria capaz de suportar os sofrimentos do mundo. Mas o Messias suporta os sofrimentos de toda a humanidade. Isso é um livro judaico. Isso está no Zohar. Não precisa tentar falar que não interpreta assim, não se vê assim. Eu não estou interpretando nada. Estou lendo aqui de uma forma bem clara o que está sendo dito aqui. A respeito do Messias, não é a respeito de Israel. Já no Talmud babilônico está registrado o Messias. Qual é o nome dele? Isso aí é o que acabamos de ouvir, com o Rabino End Shammai. O Messias, qual é o nome dele? Os rabinos disseram, seu nome é o estudioso leproso. Como está escrito, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou nossas dores, e nós o reputávamos por um leproso, ferido de Deus e oprimido. Isso está escrito aonde? Sanhedrin 98b. E foi citado o texto de onde? Yeshayahu 53, no Sanhedrin 98b. Então não adianta ninguém vindo da era moderna dentro do judaísmo e dizer que Yeshayahu 53 não fala sobre o Mashiach, e sim de Israel. Porque os rabinos no passado, e aqui está a passagem do Sanhedrin 98b dizendo que ele levou sobre si, vou botar aqui novamente, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quem? Lá no início está falando, o Messias. Qual é o nome dele? Então ele está dizendo, porque certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou nossas dores, e nós o reputávamos por um leproso, ferido de Deus e oprimido, Então assim, fica bem claro que ele está falando sobre o Mashiach, que é conhecido como servo sofredor. Não é Israel, é o Mashiach. Só que nós temos que entender que Israel sofre também. Por quê? Porque o Mashiach é cabeça de Israel. E um corpo, quando a cabeça sofre, o corpo também sofre. Você não consegue desligar a cabeça do corpo. Se o corpo sofre, o Mashiach sofre. Se o Mashiach como cabeça sofre, o corpo também sofre. Então há uma certa semelhança? Sim. Mas os textos, nós não podemos ficar incluindo nada, nem interpretação diferente,
Porque os nossos sábios do passado já falaram e deram a direção de que Yeshayahu 53 falava do Mashiach. E essa mudança de dizer que é Israel, isso acontece já no século X. Então, assim, nós precisamos compreender a verdade e temos essas informações para que você não caia, né, em alguma informação equivocada. Eu não vou dizer que é errada ou que as pessoas fazem isso de má fé de jeito nenhum. Eu acredito que tem se tentado uma explicação, tá? Mas é só olhar um pouco para os escritos judaicos lá nas origens e a gente vai ver as verdades aparecerem. Certo? Vamos continuar aqui. Em Targum, Jonathan, hein? Aí ele está falando aqui, Isaías 52, 53. Diz assim, veja meu servo, o Messias, isso está no Targum de Jonathan. Veja meu servo, o Messias, há de prosperar, ele será elevado e deve crescer e ser excessivamente forte. Como a casa de Israel olhou para ele por muitos dias, olha só uma coisa interessante, a casa de Israel olhou para ele por muitos dias. Eu sei de alguém que diz assim, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ele vem agora trazer, porque o seu semblante se obscureceu entre os povos, e a aparência dele mais do que a dos filhos dos homens. Vai entrar novamente para falar sobre um sofrimento. Aí nós vamos aqui para o Zohar, mais uma vez, lá na revelação sobre o Messias, que está também no capítulo 21, e aí sim, Mashiach ben David. Nós vamos já falar sobre esse assunto, trazer para você, ainda conversar com você a respeito desses assuntos aqui. Nós temos que perceber bastante como é que nós vamos tratar da pessoa do Mashiach quando nós estamos falando com o povo que conhece a promessa do Mashiach. Tá? Nós, como fazemos parte desse povo, tá bom? E alguns que estão restaurando a sua identidade precisam conhecer profundo sobre a pessoa do Mashiach. Porque o que acontece é que Israel, vamos pensar bem, a história de Israel, ela, com o mundo religioso cristão, a história não é muito bonita para Israel, vamos dizer assim. Porque o cristianismo atacou Israel logo ali no primeiro século, tá? E é interessante, você estuda, né, a história, vamos dizer assim, dessa comunidade que andou, né, juntos, e agora eu vou falar aqui, né, com Yeshua. E aí surgiu uma história de que os cristãos eram perseguidos. Mas pense bem, será que eram os cristãos que eram perseguidos mesmo? Ou os judeus, que tinham tanto o judeu, né, tradicional, como o judeu que foram discípulos de Yeshua, começaram a ser perseguidos. Por quem? Pelos romanos. Os mesmos que instituíram a igreja cristã. Aí começa essa perseguição, a Inquisição, tá? Se você olhar, por exemplo, a história de Inácio de Antioquia, ele começa a se afastar e mandar o povo se afastar dos judeus que andaram com Yeshua. Ele começa a determinar qual é o dia de culto, que era o domingo, e não fizesse mais como os judeus, que é dia de sábado. Tudo começou ali, nessas palavras de Inácio de Antioquia. Depois nós temos a Inquisição, ela fica mais apertada ao longo da história. Nós sofremos isso, uma consequência de perda de identidade, um holocausto de identidade. Muitos aqui no Nordeste hoje tentam resgatar a sua história genealógica e muitas dessas pessoas nem conseguem. Por quê? Porque foi tão enterrado, tão escondido que hoje está difícil de encontrar. Pessoas que buscam, observam a cidade onde nasceram,
seus sobrenomes, alguns ritos, né, alguns costumes familiares, é que começa a ver certas fagulhas da vida judaica dentro das suas famílias. Mas foi feito um holocausto da identidade. E tiveram outros, né, que passaram e viram a coisa muito recente, no período do holocausto, sim, que eu não uso muito o nome holocausto, mas todo aquele assassinato, tá? Aquele crime de guerra na Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece? Quem deu a bênção sobre o líder, tá? Hitler, quem foi que deu? Pio XII. Existem imagens dele estendendo a mão e dando bênção sobre ele. A que religião pertenciam a maioria dos soldados da SS? Luteranos. Aí você vê um povo que estava de um lado da rua, num domingo, fazendo, né, o seu culto, e do outro lado tinham pessoas do povo de Deus sendo mortas por outros soldados que pertenciam àquela mesma igreja. No final das contas, como é que fica alguém que cresceu vendo um sinal da cruz e estabelecendo para eles que essa pessoa é o Messias dele e que eles estavam morrendo, seus avós morreram queimados, perseguidos, não podiam ser ninguém, porque eram apenas judeus, do povo escolhido de Deus. Aí você vai para a Península Ibérica, voltando aqui à história da Inquisição, começam, né, pela Espanha a matar pessoas, a expulsarem da Espanha, depois estende essa perseguição para Portugal. E eu penso sempre, quando eu vejo crianças que perguntam para os seus pais, por que estão fazendo isso conosco? E a resposta é porque você nasceu judeu. E o pior é que nos nossos dias, eu já ouvi isso contra mim mesmo. Judeus mataram o Cristo. Esse é o crime pelo que vocês têm que morrer. Pelo que vocês não podem acessar mais o reino de Deus. Como é que, então, a pessoa, né, que dizem que é o nosso Messias é aquele que nos matou? A pessoa que foi o estopim da destruição de Israel. Aí você pode parar para pensar e entender por que o povo de Israel, ao olhar textos como esse, não conseguem tentar associar, ou se vê, passa por cima. Por quê? Porque, na verdade, tem uma história tenebrosa aí que muitas vezes alguns não conseguem discernir uma coisa da outra. Ou até tem medo de dizer, se ele é o Messias, então nós somos realmente culpados? Mas a história está distorcida. A história está distorcida. Sabe quem mais mostra a história distorcida? É o livro de Lucas. Quando você entra em Lucas, você vai ver, por exemplo, já vi pessoas que chegaram para dizer que os fariseus, né, mataram. E é por isso que quando querem xingar alguém, chama de fariseu, né? Mas é interessante, Lucas 13:31 diz assim, ó. Naquele momento, alguns dos fariseus apareceram e disseram a Yeshua, saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. E ele lhes disse, vão, diga àquela raposa, preste atenção, hoje e amanhã expulsarei demônios e curarei pessoas, e no terceiro dia alcançarei meu objetivo. O que esses fariseus estavam querendo ali? Tirar Yeshua de lá de Jerusalém, porque Herodes queria matá-lo. Mas peraí, não foram os fariseus que mataram? Não era eles que queriam matar Yeshua? E por que eles estão querendo agora livrar a pele dele? Tem alguma coisa errada nessa história, não tem não? Aí você vai acusar o povo quando você vê Herodes,
Herodes quer matá-lo. Você vai encontrar 2 sumos sacerdotes, que alguma coisa está errada aqui, né? Também forjando todo um julgamento para levá-lo à morte. E aí é o povo que responde. Eu lhe pergunto, o Brasil acabou, nesse novo governo, de tirar o embaixador lá de Israel. Já começou aquele conflito, né, com o povo de Israel. Eu lhe pergunto, nós temos culpa disso? Os brasileiros, então agora, são inimigos de Israel? Podemos culpar todo o Brasil por qualquer que seja o problema diplomático entre Brasil e Israel? Ou isso está ligado a uma responsabilidade de liderança? Veja o que fizeram, e isso partiu de uma religião que se levantou e começaram a acusar o povo de Israel daquilo que eles fizeram. Porque quem foi que colocou uma cruz de espinho nele? Quem foi que deram as 40 açoitadas nele? Quem foi que martelou os pregos nas mãos dele e nos pés, conforme diz o Tehillim 22, Salmo 22? Quem foi? Foram os romanos, tá? Mas liberados por aquele governador, o rei, né, Herodes, e outros 2 homens que se diziam religiosos, mas que estava tudo fora do lugar. Mas o povo, Lucas diz que o povo batia no peito e se lamentava pela morte dele. Então olhe para o povo. Olhe para a nação e não olhe para líderes que hoje em Israel, as pessoas dizem que no primeiro século estava tanto a liderança do reinado como religioso estavam envolvidos em corrupção. Para que você possa, eu estou fazendo esse parênteses para que você possa compreender por que as pessoas tentaram, tá, até ver de uma outra forma Isaías 53, para que aqueles que foram inquisitores não chegaram e ficaram, tá vendo, vocês não viram, tá aí, ó, e ficaram culpando o povo de Israel de uma coisa que o povo não fez. Mas eu quero mostrar para você que quando você chega para dizer, porque o Messias veio e vocês não viram, o Messias, aí você está apresentando para Israel qual Messias? Qual Messias? Porque você vê, o Rabino, o Eder Shammai estava aqui mostrando algo que está escrito no Talmud. Mostrei para vocês o Sanhedrin 98b, o que está no Zohar, informações preciosas que mostram que o Mashiach leproso, ele era necessário sofrer, era necessário levar sobre si as dores e as enfermidades. Sim, era necessário morrer. Mas isso, quando diz assim, necessário morrer, aí, lógico, se eu passei a vida levando a culpa de que ele morreu, que fui eu que matei, vai dizer assim, não, o Messias precisava morrer. Não, não fui eu. E não tem nada a ver. Então você já entra na defensiva. É por isso que acontece o que acontece hoje. Mas nós temos que mostrar algo, tá? Para você aprender hoje a respeito de quem o Mashiach é. E as 2 posições que o Mashiach tem. Então o Mashiach, ele tem essa figura, como também no vídeo você pode ver, o Eder Shammai dizer que o Mashiach tem vários nomes, tá? Tem várias situações da vida. Agora, existe um tempo na história do povo de Israel que eles começaram a discutir uma coisa. Se eu tenho um Mashiach sofredor e eu tenho um Mashiach ben David, são 2 Mashiachs distintos ou um faz o papel dos 2? São 2 momentos em uma só pessoa. E essa discussão, ela é bem antiga. E agora eu falo para você entender uma coisa.
Yohanan, João, conhecido como João Batista, né? Yohanan, o imersor, aquele que imergia as pessoas, filho de sacerdote, logo ele era para ser sacerdote também. Quando ele está preso, ele manda alguns de seus discípulos lá para Yeshua e pergunta assim: é tu ou virá outro? Muita gente não entende essa pergunta que ele está fazendo. Ele está fazendo essa pergunta por uma razão. Porque ele sabia que Yeshua estava sendo o Yeshua leproso, o Messias leproso, o servo sofredor. Mas ele queria saber o seguinte: mas o Ben Davi, é tu também? Ou vai vir outro? Era só isso que ele estava perguntando. E aí a gente vai ver algo interessante aqui. Por que a resposta de Yeshua foi mandar para os rapazes mandar de volta para ele, dizer que os cegos enxergavam, os coxos andavam, mostrando milagres? Por quê? Primeiro, aqui no capítulo 21, também, revelação do Mashiach, ele vai dizer o seguinte: há um Davi celeste, assim como um terrestre. Quando Deus quer mostrar clemência ao mundo, olha só o que é que faz. Deus, ele olha para esse Davi e seu rosto, o rosto de Deus, se torna iluminado. Este, por sua vez, ilumina o universo e dá vida ao mundo. Agora, veja a resposta de Yeshua para João Batista, para Yohanan. No momento da aparição do Messias, filho de Davi, muitos sinais e maravilhas se tornarão manifestos e muitos milagres ocorrerão. De quem que ele está falando? É o Messias, filho de Davi. O Ben Davi, o rei, o que estava para vir. Então João Batista e Yohanan pergunta: é tu ou virá outro? Será outro que vai vir? Então quando ele faz aqueles e mostra milagres, veja que esse conceito de quando Ben Davi aparecesse teria milagres e sinais de maravilhas. Yeshua mandou a resposta para ele: olha, os cegos enxergam, né? Os coxos, eles estão andando. E ele vai mostrando sinais e maravilhas para mostrar: eu também sou Ben Davi. E aí ele traz a resposta. Eles vão levar para Yohanan essa resposta. E Yohanan fica com certeza satisfeito. Então, aquele problema que dava para ser solucionado, recebeu a solução. Não são dois, um só virá nas tuas formas. Com certeza ele ficou muito contente em ter essa resposta. Nós temos agora o capítulo 22, que vai falar sobre o ninho do pássaro, ainda sobre o Mashiach. O Messias deixará o paraíso terreno, chamado o ninho do pássaro, e se revelará na terra da Galileia. Olha só, interessante isso, né? Terra da Galileia. Então, quem é que andava muito pela terra da Galileia? Daí, preste atenção o que vem aí, meus queridos. Daí a terra tremerá, e os homens se esconderão em cavernas. Epa, eu conheço essa história em algum lugar. Vamos ver aqui? Apocalipse capítulo 6, 12 e 15. Agora deixa eu chamar a atenção, deixa eu falar aqui com vocês. Uma coisa interessante. O Zohar, ele é escrito depois do livro de Apocalipse. Tá certo? E o Zohar está falando que na chegada do Mashiach a terra vai tremer. E os homens, né, vão se esconder em cavernas. Agora, veja aqui Apocalipse. Capítulo 6, do 12 ao 15. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. De novo, olha aí, tremor de terra. O sol tornou-se negro como um saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Isso aqui a gente vê no profeta também. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, os ricos e os tribunos,
e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Então, olha aqui, voltando aqui para o Zohar, que quando o Messias aparecer, daí a terra tremerá e os homens se esconderão em cavernas. Gente, é semelhante ou não? Estamos falando da mesma pessoa ou não? E aí mais uma parte do capítulo 22 do Ninho do Pássaro. Quando o Messias descer à terra, e eu deixei bem de caixa alta aqui, ó, de novo. Então, o Zohar está dizendo que o Messias desce de novo, tá? Precisa fazer uma interpretação. Quem está esperando o Mashiach, como se fosse uma só vez, nós temos no Zohar falar da questão de que o Messias fica retornando à terra. Olha só, quando o Messias descer à terra de novo, a coluna de fogo se tornará visível a todos. O Messias se manifestará por meio de uma declaração de guerra ao mundo inteiro. Muitas nações se submeterão a ele, e o poder do Messias se fará manifesto, e todos os homens conhecerão. Mas vamos mais à frente. O primeiro parágrafo agora desse novo slide, ele ainda é do Zohar, tá? Diz assim: os justos porão a coroa sobre sua cabeça, a cabeça do Messias, e sobre seu quadril um cinturão feito das letras do santo nome. Que santo nome é esse? O santo nome do Eterno. Este é chamado santo nome, Hashem, o nome. Agora veja que Shaul, Rabino Shaul, no primeiro século, escreveu lá ao pessoal lá aos Filipenses: por isso também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome, olha aí, o santo nome ali, que é sobre todo nome, para que a Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yeshua, o Messias, é o Senhor. Não diz aqui que Yeshua, o Messias, é Deus, mas ele diz que é o Senhor. Para a glória de quem? Para a glória de Deus, o Pai. Por que para a glória de Deus, o Pai? Por que ele recebe essa palavra Senhor? Porque a ele é dado, tá? O santo nome. Olha só, eles colocam o cinturão, pega no Zohar, eles colocam o cinturão feito das letras do santo nome e colocam no seu quadril. Ele vem em nome de Adonai. Lembra dessa palavra? Baruch Haba Beshem Adonai. Bendito que vem em nome do eterno Deus, do Senhor Adonai. Então ele vem em nome, ele vem enviado por Adonai. E aí é que as pessoas, né, vão, aí ele diz que todo joelho se dobre, porque a ele foi dado esse nome santo, né, foi dado porque ele vem em nome deste que o autorizou a vir à terra. Eu estou pegando aqui as palavras, juntando do que está do Zohar com aquele que está aqui em Filipenses, escrito por um rabino também no primeiro século. Todo joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Yeshua, o Messias, é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Vamos mais. Não, aqui voltamos. O que eu quero falar agora para vocês aqui é algo sobre, por exemplo, o Salmo 45. Tehillim 45. Esse salmo, ele é conhecido que foi um salmo messiânico, o salmo que Davi faz que os descendentes de Corá faz isso, mostrando um cântico, e nesse cântico eles estão falando sobre o Messias. Olha só, quem está falando não sou eu não, isso aqui é uma informação conhecida por antigos rabinos que traduzem e mostram esse salmo como um salmo feito para o Messias. Diz o seguinte: meu coração vibra por um tema nobre, direciono meus versos ao rei, minha língua é a pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais belo entre os homens. Tá? Então ele não estaria falando isso aqui de Deus.
nem do próprio Davi, nem dos filhos de Corá. Eles estão falando de alguém que é mais belo entre todos os homens. É interessante, porque você está vendo agora aquele que vem como rei. Porque em Isaías 53 diz que nele não havia formosura alguma. Tá certo? Já agora, então você está vendo aqui, olha, o servo sofredor, o leproso, não tinha beleza. Já nesse agora, como rei, tu és o mais belo entre os homens. Graciosas palavras fluem de teus lábios. Que Deus te abençoe para sempre. Guerreiro, aperta tua espada junto à coxa, atada ao teu esplendor e majestade. Em tua majestade cavalgas vitoriosamente pela verdade, mansidão e justiça. Que tua mão direita te ensine coisas impressionantes. Tuas flechas são afiadas, as pessoas caem sob teus pés, quando as lanças penetram o coração dos inimigos do rei. Teu trono, ó Deus, durará para todos sempre. Dominas teu reino com o cedro da equidade. Amas a retidão e odeia a iniquidade. Assim, Deus, teu Deus, te escolheu com o óleo do júbilo em lugar de teus companheiros. Todas as suas vestes são perfumadas com mirra, aloés e cássia, de palácios de marfim. Instrumentos de cordas te trazem alegria. Filhas de reis estão entre tuas favoritas. À tua direita está a rainha vestida em ouro de Ofir. Ouçam, filhas, pensem, prestem atenção. Esqueçam seu próprio povo e a casa de seu pai. E o rei desejará sua beleza. Ele é seu senhor. Por isso o homem, então... Olha, veja só uma coisa interessante. Ele é seu senhor. De novo foi chamado. Por isso o homem. Então a filha de Tsor, o mais rico dos povos, se cortejará com presentes. Dentro do palácio, a filha do rei surgirá esplêndida com sua roupa bordada a ouro. Em brocado será levada até o rei, e até a ti, com as virgens em seu séquito. Elas serão conduzidas com alegria e regozijo e entrarão no palácio do rei. Terás filhos que sucederão teus ancestrais, farás deles príncipe em toda essa terra, tornarei teu nome conhecido por todas as gerações, assim os povos te louvarão para todo o sempre. Inclusive esse te louvarão, a gente vê que ele vai não a falar do eterno, mas fala a este rei, a este Mashiach, que os povos te louvarão para todo sempre. Há uma diferença grande, porque as pessoas confundem aqui no Ocidente louvor e adoração. A adoração é culto, a adoração é serviço. Que esse é sempre feito ao eterno, o Deus único. Mas ao Mashiach é feito louvores. Sim, é feito louvores. Existiram homens dessa terra que, sedimentos, acreditaram que eles eram Mashiach, e eles faziam louvores. Estavam sentados numa cadeira e cantavam a ele ao redor dele, judeus. Porque isso não é problema fazer ao Mashiach. Eles acreditavam que esse homem era o Mashiach, e fizeram assim. Mas o Mashiach, quando vier, ele vai receber os louvores das nações. Mas não um culto. Não. Porque o Mashiach, ele recebe, vamos voltar a Filipenses, os joelhos se dobram para a glória de Deus, o Pai. É por intermédio dele. É por intermédio do Mashiach ben Davi. Ele vai trazer paz a essa terra. Ele vai trazer uma harmonia. Ele vai trazer equilíbrio. Ele vai trazer beleza. Tiferet. Ele vai trazer essa harmonia entre Hesed e Givurah. O Zohar diz isso. Que quando o Mashiach estiver vindo, estará lá, ao lado dele, Abraão e Isaac. Hesed, Givurah. E na frente dele estará Yaakov. Yaakov é Tiferet. Só que é muito interessante que na Kabbalah diz o seguinte, né, que Hesed e Givurah, nós temos água e fogo. Porém, há um equilíbrio, porque quem traz essa paz entre água e fogo é Sar Shalom, o príncipe da paz. Quem é que está com Abraão e Isaac ao seu lado? Mashiach, o príncipe da paz. Quem é que está à sua frente? Yaakov. E aí
você vê toda essa harmonia na pessoa do Mashiach em harmonizar aqui os patriarcas. Quando Yeshua, Mashiach, vier, ele vai estabelecer um reino de justiça e de paz. Mishpatim será obedecido nessa terra. As regras que o Eterno colocou serão estabelecidas nessa terra. As pessoas vão viver as leis que o Eterno estabeleceu através do Mashiach, que vai governar, que vai reinar, e como foi dito pelos antigos, seu cetro não terá mais fim. Ele é da casa de Judá, ele é descendente de Davi, e o seu reino não terá fim. O cetro não será lhe tirado. E ele trará Mishpatim. Essa mensagem eu queria trazer hoje para você. Mishpatim são regras de condutas que nós temos que ter. E você pode ver, né, e estudar. Quando se lê Mishpatim, você vai poder observar a direção de cada uma dessas leis. Para quem ela está sendo direcionada. Para que você possa viver. Algumas delas, você vai até dizer, não, mas hoje não tem mais escravos, não tem mais isso. Mas veja como é que você trata aquele que trabalha na sua casa, na sua empresa. Observa. E faz conforme está ali. Obedeça o que o Eterno pede. O Eterno, ele sempre trata, tenta trazer para o mundo, e quer que o homem obedeça isso, a questão da justiça. E muitas vezes tem a lei da compensação, tá? Porque o Eterno, ele julga com justiça e com equidade. Ele faz essas equiparações, tudo está dentro de uma ordem perfeita que Deus criou. Então, observa as regras agora. E já começa a tentar se aperfeiçoar nelas. Porque quando o Mashiach chegar, ele vai colocar este homem para viver dentro dessas regras de uma forma perfeita. Como nós lemos aqui, né, lá no slide, que eu acredito que era um dos slides do Rabad, que mostra isso, que o Mashiach estabelecerá que o entendimento, o ensino de Torá mais elevado do que o próprio Moshe. Sim, porque ele é o Mashiach. Que o Eterno lhe abençoe grandemente, que o Eterno possa trazer a você cada dia mais compreensão da sua vontade, da sua Torá, para que você possa viver de forma plena. Também eu convido você que tem sido abençoado pelos nossos ensinos, tem se alimentado com alguns ensinos aqui da Beit Peniel, seja por mim, pelo Rosh Yaakov, ou então pelo nosso Hazan Baruch, que você quer nos ajudar também. Nós estamos com algumas mudanças, alguns trabalhos aqui de construção para aperfeiçoamento da nossa casa, para ter um Beit Midrash, ter salas de ensino para crianças e para pessoas que estão nos visitando, possam aprender mais. Então você pode nos abençoar cooperando aí pelo nosso Pix. Mande uma oferta de coração, tá certo? Contribua. E que o Eterno te abençoe grandemente. Multiplique a cada uma disso aí, né, do que você plantar, possa colher a 30, 60 e a 100 por um. Que o Eterno assim lhe dê um Shabat deleitoso. É o que nós pedimos ao Eterno. Uma bênção grande sobre sua vida, sua família, sua cidade. Que o Eterno lhe abençoe grandemente. Amém? E que você possa, cada dia mais, amar o Mashiach que o Eterno nos vai enviar, e ame ao Eterno com todo o teu coração, toda a tua alma e com todas as tuas posses. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom. Shabbat shalom.